Olá, voltei! Vamos lá, conforme combinado, hoje seriam 2 vídeos. Depressão pós-parto já foi. E agora vamos falar de ansiedade, de síndrome do pânico. E aí entra um pouquinho do burnout, que o burnout tá dentro dessa ansiedade, dessa síndrome do pânico relacionada ao trabalho, né? A ansiedade, ela é natural do ser humano, né? O ser humano, ele é ansioso pela sua própria natureza humana desde sempre, desde pequeno, né? Você é pequenininho, você tá lá, você tem sua festa de aniversário, você tá ansioso, que nem minhas filhas ficam. Mãe, tá chegando? Faltam quantos dias? Mãe, tá chegando? Faltam quantos dias? Mãe, seu primeiro aniversário? Mãe, não sei o que, vamos fazer não sei o que, né? Pro início das aulas. Mãe, ó, minha mochila nova, né? Começou já aquela fase de, ai, vamos escolher o tema dos meus cadernos, não sei o que, da minha agenda, né, do meu estojo. Então, isso é uma ansiedade natural. Você tem uma festa para ir, seu casamento tá chegando, né? São coisas normais e naturais. Uma viagem, uma prova, né? São coisas que a gente passa no decorrer da vida e que isso é natural, desde que ele não chega a outros sintomas acompanhados dele. Aí sim se torna a síndrome do pânico, né? Muita gente acha, né, quando não sabe o que é síndrome do pânico, o que está acontecendo, acha que está infartando. Porque a ansiedade, ela vai se tornando acentuada, os sintomas vão se agravando, uma tontura, um formigamento no rosto, nas mãos, começa a ficar enjoada, uma dorzinha na nuca, uma aceleração aqui, o coração parece que está acelerando, parece que você vai dar, tô infartando, uma dor no peito, uma falta de ar repentina. E aí muita gente procura o hospital, a emergência, e chega lá falando, ó, tô infartando, tô tendo um ataque cardíaco. E na maioria das vezes, os estudos comprovam que a maioria das vezes que essa pessoa que está nesse quadro, lógico que tem pessoas que é realmente um infarto, gente, mas na maioria das vezes, e você não está errado de correr para o hospital, você chega lá e eles vão te dar um ansiolítico e falam, ó, é uma crise de ansiedade, né? E aí você vai procurar um cardiologista, porque eu não acredito naquilo ali, não, vou procurar um cardiologista, vou fazer um eletro, vou fazer um teste ergométrico, e você vai investigar, que eu acho muito natural e saudável, né? Porque você não está acostumado com aqueles sintomas e é a primeira vez que você está sentindo. Então, sintomas como perda do foco visual, comecei a ficar tonta, começou a ficar tudo preto na minha frente, dificuldade de respirar, uma falta de ar sem motivo, de repente, às vezes você está dormindo e você acorda com essa falta de ar, né? São coisas esquisitas. Uma irritabilidade, suor frio, boca seca, né? Pensamentos catastróficos, né? O medo da morte, porque você tem medo, você acha que você vai morrer porque você está sentindo aquilo ali. Um aperto no peito, falta de ar, tô morrendo, vou morrer, você começa a sentir medo e esses sintomas começam a piorar, né? E aí a gente fala que o ciclo, né, da crise, da ansiedade, do pânico, ele começa um pouquinho. Vamos supor que ele durou ali 5 minutos. E aí você já sabe o que vai acontecer com você na próxima crise de ansiedade. Você não sabe por quê, né? Não tem um gatilho específico para isso, né? Eu lembro que o Dr. Elson na época me explicou da seguinte forma: você está na rua caminhando e de repente aparece um pitbull na tua frente lá, rosnando para você, correndo atrás de você, e tem uma árvore. Quando você se dá conta, você está em cima daquela árvore. Como você subiu lá, você não sabe. Mas o gatilho foi o cachorro, né? Que te fez com que teu corpo agisse daquela forma para uma sobrevivência. Só que nesse caso da ansiedade, você tem uma causa específica? Em alguns casos, a gente tem uns gatilhos, sim, que são identificados. Mas a maioria das vezes você não tem, né? Você tá dormindo, acordou com uma palpitação, uma falta de ar. Caramba, o que fez com que eu fizesse, que acontecesse isso? Eu tava dormindo, né? Então, assim, não tem um gatilho específico. Só que quando aí você começa a ter medo, do medo, do medo, do medo. E esse ciclo começa a aumentar. De 5 minutos da primeira crise, a próxima vai durar mais. Porque você já sabe o que você está sentindo, você começa a prestar atenção nos sintomas e ele começa a ficar mais longo. E isso é muito ruim. Por isso
é necessário recorrer à ajuda psiquiátrica, psicológica o mais rápido possível, né? E aí, colocar o mindfulness em ação, que é prestar atenção no agora, você ter ciente do agora, estar ciente do que está acontecendo na sua volta. Não, peraí, ó, tô aqui, tô olhando aqui a janela, tá sol lá fora. Se eu olhar mais para ali, tô vendo a piscina, minhas filhas estão na piscina, tá tudo bem. E você começar a tentar respirar mais devagar, né? Lá nos Estados Unidos eles usam aquele saquinho, já viram? Respirar dentro do saquinho. Eu me perguntava por que eles respiram dentro do saquinho. Mas por quê? Porque quanto mais você respira rápido, mais oxigênio você está levando para o cérebro. E mais rápido você vai respirar, mais oxigênio tem, mais palpitação você tem. Quando você respira dentro do saco, você não manda oxigênio para sua cabeça, porque você está respirando o gás carbônico que você está mandando para fora. Então você não está respirando, você não está oxigenando mais o cérebro, consequentemente ele vai parar de mandar oxigênio para cá e você vai acalmar, né? Então assim, tem várias coisas para você fazer que eu ensino para minhas filhas: a posição da criança, né, do yoga, né, a respiração mais lenta, observar o que está à sua volta, né? Isso tudo conta muito. E é essa a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico, né? É a intensidade dos sintomas, né? A intensidade tá leve, não sei o que, é uma ansiedade normal. Normal, todo ser humano tem, desde sempre. Agora, isso se intensificou demais, aí a gente precisa olhar com mais cautela, né? Então, assim, existem outros transtornos, além da síndrome do pânico, que é o burnout, que eu citei logo no início, né? Que hoje em dia, graças a Deus, já está reconhecido como um acidente de trabalho, né? Você que tem um burnout, você tem essas características, né? Você está respaldado pela lei, que você é um acidente de trabalho, né? Tem também, eu anotei alguns outros, que é o estresse pós-traumático. Você passou por um assalto, vamos supor, né? E aí você tá com medo de ir pra rua porque você tá com medo de ser assaltado de novo. E aí você tem o gatilho que eu falei. E algumas vezes você tem o gatilho, né? E aí você vai preferir ficar dentro de casa. Mas isso precisa ser tratado para poder ficar dentro de casa, né? Você vai ficar vendo notícia ruim? Gente, pelo amor de Deus. Vendo Record que só passa desculpa, falei até, mas enfim, só passa desgraça o dia inteiro. Vai fazer bem pra você, que já tá passando por esse quadro de ansiedade? Sai fora de notícia ruim, não fica buscando coisa ruim na internet, entendeu? Busque, por isso que eu não gosto de Facebook, né? Eu prefiro o Instagram, porque o Instagram eu escolho quem eu sigo e o que eu quero ver e o que eu quero observar ali. E YouTube é a mesma coisa, você vai escolher o que você quer ver. Você não vai botar na televisão, no jornal, que só tá falando desgraça para piorar a tua situação, para não querer sair de casa, né? Então, vamos ter, né, a cabeça, o foco na melhora, buscar ajuda profissional sempre e não buscar coisas ruins, né? E tem a fobia social, que é aquela pessoa que não consegue, ela tem tremor, ela tem suores nas mãos quando ela vai lidar com o público. E aí, né, teve até nessa pandemia, ajudou esse pessoal da fobia social, porque quem trabalhava com equipe, né, e tal, e que tinha que lidar com o público, essas coisas, quando veio a pandemia que vamos home office, esse pessoal deu uma acalmada, né, teve uma ajuda aí, né. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, né, que a gente chama de TAG, porque aí são esses sintomas persistentes, né. São crises atrás de crises, atrás de crises, preocupação desproporcional à circunstância real, né? Isso gera o TAG, né? E aí que torna difícil de controlar, pode afetar tanta coisa na sua vida. A TAG afeta de uma forma geral, inclusive o seu trabalho, e trazer um burnout, né? E tem o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente conhece de TOC, que a pessoa acha que com aqueles movimentos repetidos ela consegue se acalmar, né? Então tem aquele vai e vem da meia, né? Tem aquele que você vai lá ver se o carro tá fechado, aí você abre a porta do carro, ah não, fechei, aí você fecha, aí você sai. Aí você fala, tá, mas eu abri pra ver se estava fechado, mas será que eu fechei de novo? Aí você volta pra ver de novo. Ou então ver se a casa tá trancada toda hora, né? Então isso é característica do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, né? E aí vou partilhar já outra situação aqui da pessoa. Tá vendo? A pessoa tem muito a ofertar pra vocês, gente, assim, né? Eu já dou a dica já falando do que eu vivenciei, né?
A última crise que eu tive, a primeira foi horrível. A primeira eu não sabia o que era. Eu estava trabalhando no Banco Itaú, lá no Lido, em Copacabana. E Helenice, até postei a fotinho dela, ela estava morando lá em Cascavel, voltou para a terra dela, veio me visitar. E a gente estava lembrando, né, do dia que eu passei mal, que eu conversei com a minha gerente, falei, ó, não tô legal. Aí foi o que eu falei no vídeo passado, só choro, 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 né, era o início da depressão. Só que começou a vir por isso que eu falo, um transtorno ele nunca vem sozinho, ele vem carregando outros, e por isso a gente tem que estar atento e pedir ajuda logo. E aí eu falei assim, Helenice, chama a Rosângela lá dentro, não tô legal, tava contando envelope. E aí quando ela voltou, eu já tava no chão, eu lembro que eu liguei pra padre Rafael, falei, tô morrendo, padre. E aí já tava, a mão já tava torta aqui, toda dormente, a boca começou a travar. E eu falando, padre, daqui a pouco eu não consigo falar com você, minha boca tá travando, acho que eu tô indo embora mesmo, tô com ó, meu coração tá disparado, não sei o que, eu nem sei se eu desliguei, eu não consegui desligar, alguém pegou. E eu só lembro de não enxergar mais nada. E muita gente em minha volta falando que eu tava infartando. Ela tá infartando, ela tá infartando. Aí a Rosângela chegou do meu lado, veio no meu ouvido e falou, calma, você tá tendo uma crise de ansiedade, eu vou te ajudar, né? E aí, essa foi a primeira. E aí eu comecei a ter crises atrás de crises, isso foi em 2010. Quando foi em 2018, eu tive outra. No Alcântara, coisa linda, na hora do almoço, Fernanda, que trabalhava comigo, que também era supervisora, e Marcelo, que era da EMP, me chamaram para almoçar com eles no Pátio Alcântara, no Estrada, um restaurante que a gente costumava comer. E aí cheguei lá e há muito tempo eu não sentia aquilo, né? Comecei a sentir aquele gelinho assim, né? Um formigamento. Aí peguei o telefone, vou ligar pro marido. O marido não atende. Falei, ai, Jesus, marido não atendeu. Aí liga de novo. O marido não atendeu. Aí eles perguntaram, tá tudo bem? Eu falei, então, não. Tô passando mal. Aí Fernanda falou assim, tá sentindo o quê? Eu falei, deixa eu te explicar, presta atenção aqui em mim. Eu tô tendo uma crise de ansiedade, a minha mão tá formigando, o meu rosto tá formigando, eu só vou pedir um favor pra você. Não deixa a minha mão dobrar, porque se ela dobrar, ela não volta mais pro lugar. Fica com minha mão aberta. E vai ter hora que eu vou apagar, vou parar de falar com vocês, porque a minha boca vai travar. Aí Marcelo falou assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Falei, vai lá na agência e pega o Rivotril pra mim. E vai tentando falar com o Luciano. E aí Marcelo correu lá, Fernanda ficou junto comigo. Gente, agora eu fico rindo da situação, né? Mas enfim, Fernanda me achou uma louca, né? Porque tipo assim, como é que a pessoa tá me falando antes de passar mal, o que vai acontecer com ela, né? E aí quando eu comecei a apagar, ela começou a ficar tensa. E aí tiveram que chamar o bombeiro, a vergonha, gente. Pessoa passando vergonha no meio do Pátio Alcântara. E aí o bombeiro falava comigo, é uma crise de ansiedade? Toda travada. Conseguia mais falar, e tinha hora que ele me chamava, eu não respondia. Aí eu só escutava ele falando, Fernanda, fica calma, a gente vai ajudar ela e tal. Marcelo chegou, eles pingaram lá um pouco de Rivotril, mas não foi o suficiente. E aí era engraçado que, tadinho, Marcelo falava assim, não, já falei com o Luciano. Ele não conseguiu falar com o Luciano. Mas enfim, né, eu sei que nem na cadeira de roda eu ficava, porque a perna fica assim, né, as mãos ficam assim, o pé fica assim, a perna fica assim, então nem na cadeira de roda eu conseguia sentar. E a vergonha de você estar com todo mundo te olhando piorava a situação, porque assim, eu conhecia todo mundo, porque eu tava ali toda hora, todo dia almoçando quase, entendeu? Então a vergonha de estar todo mundo te olhando, aí eu falei, não, melhorei. Teve uma hora que eu falei assim, antes de chamarem os bombeiros, né? Melhorei, levantei pra pagar a conta, eu paguei, falei, deu ruim, vamos sentar ali no canto de novo. Foi quando os bombeiros vieram, que eu já tava toda travada. Eu saí de maca, gente, sabe? Aquela maca amarelinha que bota pra você assim, acidente. A pessoa saiu de maca do restaurante. A vergonha aqui, ó. Eu só pensava assim, depois como é que eu volto pro restaurante, gente? Misericórdia. Fernanda, tadinha, eu pedia pelo amor de Deus pra ela não sair do meu lado. Aí Luciano chegou, me botaram no carro. Aí Luciano me levou lá pro hospital, aí me deram, não sei o que era aquilo, me deram um sossega-leão na veia, que na hora minha mão fez assim, aquilo foi um alívio, porque isso aqui já tava tudo doendo, que eu já tava mais de 1 hora tendo a crise, pra você ver como as crises se prolongam, né? Então, entrei em contato com o Dr. Elson, voltei a tomar as medicações, voltei pra terapia, fui lá pra Verena, né? E aí eu lembro que a gente até viajou e tal, depois a médica do banco me afastou, porque eu dei a crise de ansiedade no periódico, na frente da mulher. Então ela falou, não tem condições de você trabalhar, me afastou.
né? Então isso tudo para vocês verem como é importante a gente estar atento a como a gente está, né? Aos sintomas quando começam. E em 2018 eu ainda não tinha essa habilidade de percepção do aqui, do agora, do mindfulness, da psicologia positiva, eu ainda não tinha isso, né, da neurociência. Então ainda era complicado para mim lidar com aquela situação que há muito tempo eu não vivia aquilo, né? E Fernanda depois me pediu desculpa, né? Porque ela falou assim, louca, né? Tava falando como é que vai, o que, que vai acontecer que tá passando mal. Mas a Fernanda é um amor de pessoa, como ela me ajudou naquele momento. Marcelo, ó, um beijo para vocês, tenho um carinho muito grande por vocês, porque se eu tô ali sozinha seria muito pior, né? Então, gratidão pela ajuda, né? Eu louvo a Deus por eles estarem ali naquele momento comigo e poderem me ajudar. A Fernanda foi pro hospital comigo, ficou lá até eu ficar bem. No dia seguinte eu não consegui nem trabalhar, porque a vista ainda estava assim, mas por conta do calmante que tinham me dado na veia, né? Eu fiquei mais um dia em casa. Mas depois daquela crise maior, que eu não tinha tanto tempo, né? E que eu voltei ao tratamento, que eu voltei para a terapia e que eu aprendi a respirar. Hoje eu tenho algumas crises de ansiedade, olha, posso falar que sim, envolveu as crianças, né? Saúde, nessas coisas me deixam, porque eu já tenho ela meio que aflorada, então a ansiedade vem, mas eu consigo hoje um pouco respirar. Não, peraí, vamos ver agora o que eu preciso fazer, né? Então, assim, eu consigo focar um pouco mais, né? Mas é difícil lidar com a situação. Então, por isso que eu falo com vocês mais uma vez. Recorra o mais rápido possível a uma ajuda, né? Fale com quem está do teu lado. Mais uma vez, vou falar, estou aberta para vocês conversarem comigo, né? A Vivian, eu pude ajudar a Vivian lá atrás, foi a Bibia, né? Que Deus a tenha, que hoje intercede lá no céu por nós. A Bia Delfino, que me apresentou a Vivian, me achava metida ela, gente, me achava metida, nojenta. Mas hoje somos amigas, né? Ela, o Helena, tenho eles com muito carinho no meu coração. Pude ajudar a Vivian quando ela começou com sintomas, eu lembro lá atrás, né? E tantas outras pessoas me procuraram. Então eu tô aqui, se você quiser conversar, lógico, né? Eu não tô aqui só para você conversar, eu tô aqui para te indicar profissionais e identificar o que você tá sentindo, ok? Um beijo grande no coração de vocês. Semana que vem eu venho com outro assunto, qualquer coisa eu coloco uma enquete, porque semana que vem ainda estamos em Janeiro Branco e a gente ainda fala sobre saúde mental, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau.